Boa tarde, meninos. Vamos para mais uma aula de ciências. A aula de hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente mostrando para vocês mais imagens, tá? Então, na outra aula nós aprendemos sobre seres unicelulares, não foi isso? Nós falamos sobre seres unicelulares. Os seres unicelulares são aqueles formados por uma só célula. E falamos também sobre seres pluricelulares, quando são formados por mais de uma célula. Nós, seres humanos, somos seres pluricelulares. Nós também falamos sobre os tipos de células, que elas podem ser procarióticas ou eucarióticas, né? As células procarióticas, nós falamos que elas são células onde elas vão ter uma cápsula, né? Envolvendo, ela não tem a parte de dentro, ela não tem a carioteca, ou seja, ela não tem um núcleo com envoltório ao redor, tá? O núcleo dele não é delimitado. E nós vamos ter as células eucarióticas. A eucariótica, ela já tem, ela é toda completa, ela vai ter a membrana, vai ter o citoplasma e vai ter a carioteca aqui ao redor do núcleo. Todas elas têm um material genético que nós denominamos DNA, o ácido desoxirribonucleico. Hoje nós vamos falar sobre como é que são os níveis de organização do corpo humano, tá? Então, como é que é isso? Como é que nós vamos falar sobre isso? Eu tenho aqui algumas imagens para mostrar para vocês. A partir da célula, onde é que vem a formação do corpo humano, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu vou ter assim, os níveis de organização. Estão aqui as células, que foi o que nós estudamos, tá? Células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. As células se juntam, formam tecidos, os tecidos se juntam, formam os órgãos se juntam, formam sistemas e os sistemas se juntam e formam organismos. Nesse caso aqui, nós estamos especificando o ser humano. O tipo de célula nossa que nós temos são a célula eucariótica, tá? Aqui nós podemos notar, ó, o núcleo da célula, muitas organelas citoplasmáticas. Aqui nós temos os ribossomos, nós vamos ter o complexo de Golgi, as mitocôndrias, retículo endoplasmático. Mas prestar bastante atenção que nós temos a membrana plasmática, nós temos o citoplasma e nós temos a membrana nuclear ou carioteca, tá bom? Então, o que nós vamos falar um pouquinho hoje? As células, logo no início, elas não têm, quando elas se formam, logo que se juntam, as células sexuais, elas se juntam, ela não tem especialização. É como se ela dissesse assim, eu não sei o que eu sou, que tipo de célula eu sou, que tipo de célula eu vou me tornar. Porque elas têm que se unir para formar tecidos. Até então, ela não sabe que tecido que ela vai se formar. Essas células sem uma especialização, forma ou função, nós damos o nome de célula-tronco, tá? Vocês já devem ter ouvido falar muitas reportagens sobre célula-tronco quando vai falar sobre transplantes, por exemplo, de medula óssea, no caso de doenças como a leucemia, né? Então, seria necessário aqui as células-tronco. Nós temos aqui, depois disso, a célula passa por um processo onde ela vai saber que tipo de tecido ela vai formar. Se ela vai para o tecido nervoso, para o tecido sanguíneo, para o tecido epitelial, que é esse tecido de revestimento, o tecido da nossa pele, que reveste nossos órgãos por dentro também. Então, aí, acontece o quê? A diferenciação celular. Essa diferenciação celular, então, é o processo em que uma célula indiferenciada, até então ela não tem uma função, ela se especializa em forma e função. A partir desse momento, essa célula vai ter uma forma e ela vai ter uma função. A esse processo, nós damos o nome de diferenciação celular. Então, nós temos aqui esse processo, nós chamamos de diferenciação celular. Olha o que vocês podem ver aqui. Nós temos uma célula que ela não tem uma especialização e a partir disso ela vai se tornando outros tipos de célula, que a célula não tem só um formato, né? Olha essa célula aqui mesmo do tecido muscular, a célula do tecido sanguíneo.
Então, a diferença entre elas aí. Então, é isso que nós olhamos, isso aqui nós chamamos de diferenciação celular. A partir daí, o que nós temos? A união, né, dessas diferenciação celular, que vai formar os tecidos. Então, aí nós teremos os tecidos do corpo humano, que são esses tecidos do corpo humano. As células se juntam, quando elas se juntam, um conjunto de células especializadas, nós damos o nome de tecidos. Então, o que é que o tecido nós temos aqui, ó? Tecido. O corpo humano é formado por 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, que esses todos aí é um só. Tecido muscular, que ele pode ser liso, esquelético e cardíaco, e tecido nervoso. Então, se nós formos olhar aqui, que nós temos 4 tipos de tecidos, nós vamos ter o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, tá? Então, aqui nós vamos estar falando sobre cada um deles. O primeiro lá foi o epitelial. Epitelial, as funções do tecido epitelial são de revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substâncias. Para tanto, esse tipo de tecido é composto por um agrupamento de células justapostas, são juntas, em diferentes formas, cilíndricas, achatadas ou cúbicas. Esse tecido aqui epitelial de revestimento, é o tecido que vai formar, ele vai revestir parte do nosso corpo. Conjuntivo. O tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por 2 tipos de proteínas, colágeno e elastina, de modo que suas células são bem diversificadas quanto à forma, tamanho e funções. O tecido conjuntivo é dividido em adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Então, aqui forma a parte de gordura do nosso corpo, nossas cartilagens, nossos ossos e nosso sangue. É um tipo de tecido conjuntivo, tá? Outro tipo de tecido que nós temos é o tecido muscular. O tecido muscular é formado por células alongadas e especializadas em contração, né? Proteínas, contraste, miosinas e actina. Apresentam grande inervação e vascularização e são divididos em muscular e os nossos músculos, né? Nossos músculos têm que contrair, ó. Então, ele tem muscular liso, muscular esquelético e muscular cardíaco. Esse tecido muscular é liso, o esquelético, que é aquele que vai ligar os nossos ossos, e nós temos o cardíaco, que é do coração. Eles têm bastante facilidade de contração. Ele contrai e relaxa, então ele contrai e relaxa. O nosso músculo ele tem bastante capacidade disso, muscular. E por último aqui nós temos o tecido nervoso. Então, aqui nós temos o tecido nervoso é formado principalmente por células nervosas denominadas neurônios. Apresenta células longas e estreladas que possuem capacidade de transmitir impulsos nervosos. São exemplos os nervos, o cérebro e a medula espinal. Então, as células se juntam e formam tecidos. E os tecidos se juntam e formam órgãos. Um conjunto de tecidos, nós damos o nome de órgãos. Isso aqui nós temos os órgãos do corpo humano, vários órgãos aqui. Então, para formar um órgão desse, é preciso juntar os tecidos. É formado por vários tecidos ou só um tipo de tecido. E depois, esses tecidos se juntam e formam órgão. Então, célula forma tecido, tecido forma órgão. E esses órgãos se juntam e formam o quê? Sistemas. Então, aí nós tivemos um conjunto de órgãos aqui, formou o sistema circulatório, nós temos órgãos do sistema esquelético, muscular, e esses órgãos, esses sistemas se juntam e vão formar os organismos. O que é o organismo? O organismo já é uma pessoa, ela se forma um organismo. Então, aí o que é que nós temos? A sequência, não podemos esquecer disso. Nós temos célula, a célula se junta e forma tecidos,
Os tecidos se juntam e formam órgãos. Os órgãos se juntam e formam sistemas. E os sistemas formam organismos. Tá? Esse vídeo aqui vocês podem estar recorrendo sempre que vocês tiverem alguma dúvida dessa formação. E qualquer dúvida que tiverem, perguntem no grupo, tá? Beijos e até a próxima aula.